E aí, tudo bem? É muito prazer, meu nome é Caleb e você está na nossa primeira aula de WordPress. A gente vai desenvolver um curso aqui durante os próximos meses, basicamente com o objetivo de levar um usuário que não tem conhecimento nenhum na plataforma em desenvolvimento web até um conhecimento intermediário avançado para que ele possa desenvolver os próprios projetos, entender conceitos e como trabalhar com a plataforma. Então, por favor, já se inscreve aí, deixa seu like e deixe seu comentário ao final da aula para eu entender como eu posso melhorar minha didática para passar o conteúdo da melhor forma para vocês. Vamos lá. A aula de hoje tem como objetivo introduzir vocês a esse cenário, esse mundo. Então, basicamente, eu vou explicar para vocês o que é o WordPress, o que é um CMS, a história e evolução, vantagens e desvantagens, cenários de uso e recursos e limitações. O que é o WordPress? O WordPress ele é um CMS, que vem a ser um sistema de gerenciamento de conteúdo. Lá no começo da internet, quando você queria ter sua página web, você precisava necessariamente de um programador, que era a pessoa que ia pegar o projeto da sua página, ia estruturar em código, ia montar para você, publicar, e essa pessoa ia ser o responsável por criar tudo para você. Isso era bem caro na época, era algo realmente. Desenvolvedores web ganhavam muito bem nessa época. Claro, eles tinham uma carga de trabalho imensa e um conhecimento imenso, mas era algo que inviabilizava para muitas pessoas terem sua página, porque não era acessível. Aí, com o tempo, se viu a necessidade de tornar o desenvolvimento web mais acessível e vieram ferramentas como o WordPress e muitos outros CMS para tentar democratizar esse acesso, podemos dizer assim, para facilitar com que uma pessoa, um usuário padrão, criasse a sua própria página pessoal personalizada, editasse seu conteúdo, fizesse a manutenção sem a necessidade de um programador. Podemos definir assim. E, bem, para que o WordPress ele é utilizado? Ele é utilizado muito hoje em dia para páginas de captação, para blogs pessoais, portfólios pessoais, profissionais, sites institucionais, lojas virtuais. É uma ferramenta realmente muito coringa e que tem sido muito, muito usada ultimamente. Então, deixamos claro que é um CMS, Sistema de Gerenciamento de Conteúdo, ou Content System Manager, Content Manager System. Ahn, o que é o WordPress? Um CMS que é muito popular. Existem outros, como o WordPress, mas que não são tão populares ou tão conhecidos porque não são eh, tão usados. Vamos dizer assim, o WordPress ele tem uma história considerável na web. Ele aqui temos um pouco da história, só pontinhos para se observar sobre a evolução do WordPress. Ele nasce em 2003 como uma versão de um outro projeto que já existia e que provavelmente foi descontinuado alguns anos depois. Eh, e ele foi evoluindo, fez parte da era de ouro da internet, onde as pessoas tinham seus blogs e utilizavam o WordPress para conseguir desenvolver e editar os conteúdos, publicar com mais facilidade. E com o tempo, ele foi se desenvolvendo para que outros desenvolvedores conseguissem eh, criar suas soluções para a plataforma. Por exemplo, estou construindo meu e-commerce e eu preciso que alguém faça um plugin para mim para que eu consiga trabalhar junto com um, um outro aplicativo que me diga quando vai ser entregue, como vai ser entregue, esse tipo de coisa. Aí você poderia pedir para um desenvolvedor fazer isso para você. E com o tempo, essa evolução foi se dando, eles criaram a própria loja de plugins, que acabou se tornando muito popular e uma das principais vantagens, e o que tem sido também uma das formas mais de popularizar a ferramenta, porque as possibilidades se tornaram muito maiores com plugins do que com as ferramentas que a plataforma tinha por padrão. Podemos deixar assim.
Aí, com o tempo, as coisas foram evoluindo e chegamos até onde estamos hoje, com o WordPress sendo responsável por 40% das páginas publicadas hoje em dia. Isso muito porque, quando falamos sobre desenvolvimento web, o que os desenvolvedores normalmente não consideram é que a gente precisa produzir soluções simples para o usuário final. Nem todo mundo é nerd, nem todo mundo curte programar e todo mundo precisa da sua página. Então, é lógico que as coisas vão seguir o caminho da facilidade, vão seguir um caminho que simplifique para o usuário final sempre. Pelo menos é a minha visão de mercado atual. Aqui nós temos o que é um CMS. Novamente, só para relembrar, um sistema de controle de conteúdo. Ele tem como objetivo criar, editar, excluir, modificar e fazer a personalização de páginas, conteúdos, o que você achar necessário. E é isso. Eu vou deixar esse link desse slide disponível para vocês consultarem aqui no final. E sempre que tiver algum material de referência, vai ficar referenciado no final da, do nosso vídeo aqui na descrição. Aqui nós temos algumas vantagens mencionáveis do WordPress, que é o baixo custo. Tem uma comunidade muito grande atuando tanto na produção de conteúdo quanto na produção de ferramentas. Então, se você quer saber como fazer uma coisa X que você imaginou e você colocar no Google como fazer coisa X no WordPress, você vai encontrar um vídeo explicando porque todo mundo usa, então tem muito conteúdo mesmo sobre. A utilização de plugins, como eu tinha mencionado, que tem sido uma das grandes vantagens da plataforma. Tem muita solução desenvolvida que facilita muito a nossa vida hoje em dia. Criação de temas também. Temas é um tema que eu vou abordar num vídeo futuro, mas basicamente é a possibilidade de você pegar é, algo pré-feito, algo que foi pré-montado e utilizar na sua página. Às vezes apenas alterando nome, às vezes apenas alterando os títulos, textos e imagens, às vezes apenas utilizando fontes e algumas coisas que ficam mais escondidas do público final. É fácil de usar, é realmente fácil de usar e fácil de criar, adaptar, editar páginas no WordPress, é realmente muito tranquilo e vocês vão ver isso conforme a gente for passando pelo curso. Responsividade. É um tema bem interessante de se abordar também. Criamos uma página do WordPress. Normalmente, no caso, não normalmente, mas toda página que a gente cria no WordPress é muito fácil de adaptar ela para outras telas. Tipo, criei meu site, feito para computador. Eu consigo, com o WordPress, na versão do meu site para computador, adaptá-la para que ela fique bem visual, visível e interessante num celular, num tablet, que normalmente são experiências bem diferentes. E você consegue fazer isso com uma certa facilidade. E também tem as vantagens em relação ao SEO, que hoje em dia eu não considero tão vantajosas assim, porque os motores de busca têm trabalhado muito mais com métricas próprias, como o Google, por exemplo. O que seria o SEO? Seria a capacidade do WordPress dizer para motores de busca do que a página se trata e o motor de busca poder ranquear você melhor, colocando você em posições mais altas quando pesquisado sobre. Mas como o Google trabalha com eh, pesquisas agora vendidas, que basicamente são pesquisas patrocinadas, normalmente isso não é tão importante, mas é válido mencionar porque para outros buscadores isso ainda existe. Principalmente agora o ChatGPT, que faz a própria pesquisa, ele consegue encontrar de forma mais otimizada páginas WordPress por causa dessa otimização de SEO. E aqui as desvantagens principais do WordPress, que são mencionáveis, que é manutenção técnica, exige atualizações e backups constantes. Não, antigamente era uma solução muito menos eficiente do que é hoje. Hoje em dia é muito raro você ver um servidor WordPress dar problema. Mas é sempre bom manter um backup, porque
o mundo é muito complexo. Então, tenha um backup de segurança e faça atualizações dos seus plugins com uma certa constância para você evitar problemas como o seguinte, que são vulnerabilidades. O WordPress ele atualiza muito, você vai ver muitas atualizações do WordPress enquanto a gente estiver nesse curso, por quê? Porque saiu uma vulnerabilidade aqui, eles vão lá, correm para corrigir e soltam a atualização. Isso, como todo software hoje em dia, é um preço que você paga por comodidade. É um preço que você paga por ter essa vantagem de poder criar um site com facilidade. Personalização. É muito mais fácil você personalizar uma eh, página com WordPress? Sim, mas você não vai conseguir fazer tudo o que você quer. Você vai estar limitado às ferramentas que a plataforma te oferece. Claro, com criatividade e gambiarra, você faz de tudo. Mas usando as ferramentas da plataforma, você vai estar limitado a algumas coisas, sim, não dá pra fugir muito disso. Mas não é um problema também. São só para coisas muito específicas. Performance. Páginas WordPress são mais lentas que páginas em HTML e CSS. Isso é contornável com plugins de otimização, mas mesmo assim, para lugares onde a internet não é muito boa, é algo considerável. Então, vou fazer uma página para ser acessada no interior de um estado não muito evoluído nessa parte de internet. Vou priorizar fazer em código do que fazer em WordPress. Mas também não vai fazer muita diferença você fazer com WordPress, porque a, a performance não é tão gritante quanto já foi. Já foi bem pior, hoje em dia é aceitável. Já foi coisa de tipo assim, uma página em código demorar uns 20 segundos, 30 segundos, uma página WordPress demorar 5 minutos. Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia ela carrega em, tipo assim, se uma página HTML carregar em 20, vai carregar em 40 segundos ali no máximo. Então não vai ser tão gritante para o usuário final. E a dependência, que é algo que a gente vai abordar, para você publicar um site WordPress, você precisa necessariamente de uma hospedagem que comporte o WordPress, porque ele roda como um programa baseado em PHP, então ele precisa de uma estrutura do servidor um pouco diferente e adaptada para fazer isso funcionar, para fazer com que as coisas aconteçam e rodem como devem rodar. Mas isso hoje em dia também é padrão. A maioria das hospedagens que você vê por aí oferecem serviços de hospedagem para WordPress. Entretanto, a hospedagem é algo pago. Não vamos trabalhar com hospedagens por hora no nosso curso. Eu vou apenas mostrar para vocês como fazer do seu computador e eu explico como fazer para você subir uma página numa hospedagem, mas não vamos focar nisso especificamente aqui. Só se vocês pedirem alguma coisa específica nos comentários ou algo assim. E é isso. Aqui tem mais algumas observações. Quando e por que usar WordPress? Basicamente, para blogs pessoais, porque você consegue fazer gerenciamento de conteúdo muito simples e fácil. Com poucos cliques você já consegue subir uma publicação de forma bem rápida e fácil. Sites institucionais, pela facilidade e também com uma carga de trabalho para você trabalhar com WordPress é menor do que para você trabalhar com código. Normalmente, o preço de uma página WordPress é menor do que uma página feita em código. É, pequenos e-commerces, até diria médios e-commerces, porque tem muitas ferramentas que são escaláveis dentro desse setor de e-commerce no WordPress. Claro, algumas são pagas, mas isso não é um problema. E landing pages, que é, sem dúvida, a maior aplicação do WordPress hoje em dia, a meu ver. Páginas de captação são muito fáceis de fazer e muito rápidas de fazer no WordPress. Principalmente quando você tem modelos pré-definidos ou você já tem um design feito. É batata, é muito prático de fazer. Muito prático de fazer mesmo no WordPress. E acredito que. Aqui tem mais algumas coisas que a gente vai abordar de recomendações do que eu vou fazer nas próximas aulas, que é ensinar a fazer uma instalação local do WordPress, como se instalar um plugin, como ativar um tema e como criar um conteúdo no WordPress. Basicamente, a gente vai ver isso nas próximas aulas.
Do mais é isso. Eu agradeço vocês por terem vindo até aqui. E comenta o que você achou da aula para que eu possa melhorar minha didática nos próximos vídeos. E o próximo vídeo já vai ser ensinando vocês a fazer a instalação do WordPress na máquina de vocês. Eu vou tentar explicar para Linux, Windows e macOS, que é o que eu estou utilizando no momento. Do mais é isso. Forte abraço e até o próximo vídeo.